Você já entendeu sobre a injeção de dependência dentro do mundo .NET, mas e sobre o ciclo de vida de cada um desses serviços que você adiciona no seu projeto? Como é que eles se comportam dentro do seu projeto? Vamos ver isso agora. Olá, eu sou Diogo Costa e eu trago aqui um projeto que eu peço que vocês possam acompanhar comigo, que eu já montei, para que a gente possa ganhar tempo e eu não ficar aqui programando, mas eu preciso apresentar para vocês. No processo de injeção de dependência e dentro do mundo .NET, né, .NET 5.0 e tal, como é que ele funciona? Nós temos aqui uma interface, criamos uma classe onde a gente chama ela de serviço e depois a gente pega isso e coloca dentro lá da classe startup, registra esse serviço apontando para essa interface. Mas existem alguns meios de você registrar essa interface. Você pode registrar ela como scoped, como transient e como singleton. E aí, cada uma tem uma forma de trabalhar, um ciclo de vida, de trabalho diferente de uma da outra. E aí, hum, eu tento explicar para alguns colegas, mas a verdade é melhor a gente fazer, né? Então vamos lá. Eu criei uma. Para cada interface, eu até usei o próprio nome para a gente não se perder. Então, essa aqui é a interface Scoped. Igualzinho, eu copiei, colei e só mudei o nome para Singleton e para Transient. Tá? Existem também outras formas de injeção, mas a gente vai focar nessas três que são as mais utilizadas atualmente. Dentro dos projetos que a gente vê as pessoas atuar. Então é delas que a gente vai falar. E aí, beleza, então nós temos aqui todas essas interfaces, elas iguais. Então, em vez de eu usar o mesmo arquivo para ou a mesma interface e depois multiplicando e te explicando qual é o processo de cada uma delas, não, eu criei três separadinhas, então elas vão andar uma ao lado da outra para que a gente possa entender. Mas até para ninguém ficar pensando assim, uma influenciou na outra. Não, fica tranquilo. Porque todos os serviços eu fiz a mesma coisa. Ó. Então nós temos aqui, eu vou te dar um exemplo. O Scoped, né? E serviços Scoped. E aqui dentro da classe serviços, perdão, do arquivo serviços, eu criei três classes idênticas. A única coisa que muda exatamente é o nome da classe. Então a gente está falando da Scoped. Então nós temos aqui, ó, os serviços Scoped, que herda de serviços Scoped. E aí, olha só, na classe, e em todas abaixo eu vou mostrar que estão iguais, nós temos um int i e um guide id. Aonde, no momento em que a classe ela ganhar vida, ou seja, no construtor, eu vou instanciar um valor para o id e eu vou zerar aqui o ID, o I, né? O identificador não, o numerador. O numerador que é o I, legal? Por que eu estou falando numerador? Porque eu criei duas funções, uma chamada identificador e outra chamada soma 1. No soma 1, obviamente, ele vai pegar esse I, vai somar mais 1 e vai retornar o valor da variável I. Já no ID, lá no construtor nós criamos um identificador aqui, certo? Então aqui eu estou retornando ele. Isso para todas as classes. Então como é que a gente vai prosseguir aqui? Eu tenho iguais classes aqui, tá? Serviços que fazem a mesma coisa, mas eu apontei para interfaces diferentes que, embora elas sejam iguais, elas são diferentes no nome, só para eu não me perder e a gente entender que estamos trabalhando com Transient, Scoped e Singleton. Legal? Ó. Então essa aqui, esse serviço, ele é da Transient, ele implementa na realidade, né? Aqui o Singleton implementa implementado aqui, ó, iServices Singleton, legal? E ele faz basicamente a mesma coisa. A mesma coisa, vai ter a mesma lógica, tá? Só que a gente vai ver qual o comportamento que eles vão ter, diferentes umas das outras. Então, mais uma vez,
eu vou mostrar aqui a classe Startup, onde eu registrei o serviço do Scoped. Tá vendo aqui, ó? Add Scoped. Aí nós temos a interface e o serviço. Nós temos o transient. Nós temos a interface e o serviço. Todas elas são transient. E o singleton também. Nós temos a interface e o serviço. Singleton. Legal? Beleza? E aí o que a gente faz? Depois disso a gente vai... Deixa eu fechar tudo aqui. A gente vai recorrer à nossa Homer, aonde nós vamos injetar os nossos serviços, as nossas interfaces. Só que eu faço aqui, eu vou fazer para o mesmo serviço, eu vou injetar ela 2 vezes, para que eu possa entender o comportamento. Quando a gente fizer só com uma vez, a gente não vai ter uma visibilidade realmente das diferenças entre Scoped e Transient, tá bom? Mas vocês fiquem tranquilos que já já a gente vai rodar o projeto e você vai entender. Deixa eu continuar mostrando tudo que eu fiz para poder apresentar esse código para vocês. Então vamos lá, ó. Então aqui no construtor da Home Control, eu também injetei todos os serviços que a gente precisa. Estou setando eles aqui e aqui eu estou executando cada uma das funções que estão disponíveis em cada serviço. Então, por exemplo, quando eu olho para Scope, tem lá somar 1, o transient também tem, o singleton também tem. Então eu faço, e o identificador aqui de baixo. Então eu faço isso aqui para um e depois eu faço para o segundo, tá bom? E quando a gente faz isso, eu estou usando o próprio template do Visual Studio, eu não criei página nenhuma, eu só fiz um ajuste aqui na index, para que pudéssemos ter o resultado, tá? Então eu coloquei os resultados aqui numa view bag e aqui eu também coloquei uma tabela para mostrar os guides ou guides, que são os identificadores. Legal, rodei a primeira vez, dei um play aqui, e vamos fazer separadinho, né? Por mais que vocês vejam tudo isso, vamos agora ver, olha, transiente. No momento em que eu abri uma comunicação com um serviço e falei que ele está sendo atuado como transiente, eu executei essas 2 operações aqui, ó. Primeiro a soma 1 e depois eu peguei o identificador. Vejam que foi só um request. Eu entrei uma vez nesse serviço, tá bom? E aí o transient, veja só, ele falou, olha, a resposta é 1. Então vamos lá, vamos olhar aqui no serviço transient, a gente entrou aqui, ele falou 0, e aí eu venho aqui e executo o soma 1. E ele falou, olha, adicionei aqui, é 1. Legal? Só que, vejam só, eu registrei um outro serviço para uma outra variável, vamos colocar assim, de serviço. Então eu tenho, vamos para Home Control para não ficar estranho aqui, ó. Então eu tenho, veja só, eu tenho o transiente e o transiente 2, que são a mesma interface aqui, ó, que ele está registrado para o mesmo serviço. Então, quando a gente vem aqui, eu executo este, soma 1, e executo este aqui, ó, soma 1 também. Perdão, aqui, ó. Agora sim. Transiente, soma 1, e depois transiente, e aí que é o 2, né? Então, eu faço a mesma requisição. E aí, vamos voltar à tela e vejam o que aconteceu agora. Aqui, ó, nós temos o transiente 1 e aqui também transiente 1. O que aconteceu aqui? O nosso host, ele entendeu que precisava fazer um objeto para cada requisição. Mesmo sendo, tá um pouquinho complicado da forma que eu falei, vou melhorar. Ó, ele criou 2 objetos na mesma requisição. Ele falou, olha, esse aqui é um, esse aqui é outro. Então, quando ele somou 0 mais 1, 0 mais 1. Então, 1, 1. Ele deu 2 respostas aqui. Veja só
o que acontece para que você possa entender agora a diferença do scoped e que a gente não pega se a gente fizer somente uma requisição aqui, tá? Vamos voltar aqui para o código e vamos falar a mesma coisa para você ver que o código está igual, ó. Eu injetei o scoped e eu injetei o scoped 2. Os dois apontam para o mesmo serviço aqui, ó, para a mesma interface, para o mesmo serviço. Legal? E eu faço a mesma coisa, olha só. Eu somo 1 e aqui também somo 1. Só que vejam só o que acontece. Nessa requisição, na primeira utilização daquele método, ele me deu a resposta, é 1. Só que na segunda, ainda na mesma requisição, ele falou, é 2. Diferentemente do transiente. Ou seja, para tentar resumir isso aqui, a cada momento que o transiente ele foi executado, ele criou um objeto novo. Já a cada requisição que o scoped ele foi executado, ele utiliza o mesmo objeto. Tá? Quer ver? Olha o tipo de serviço aqui, ó. Na vez que eu executei uma vez só no transient o método identificador, que é o que a gente consegue ver aqui, ó, eu executei transient, aqui é o soma 1, perdão, aqui ó, identificador, tá vendo? Ó, identificador do transient 1, e aqui no transient 2 eu também estou executando o identificador, isso é do transient. E vamos já ver também do scoped, que está aqui, ó, as opções estão aqui, certo? Eu fiz a mesma coisa para um e para outro, só que um está registrado como transient e outro está registrado como scoped. Se a gente volta aqui para a gente ver essa tabelinha, nós vamos ver que em uma requisição, olha só, isto aqui altera disto aqui, ainda numa requisição só. Só que na mesma requisição, no caso do scoped, olha só, ele se mantém o mesmo valor, ok? Se eu apertar F5 algumas vezes, você vai ver que o comportamento é o mesmo. Olha só, vou apertar mais uma vez aqui e não muda no caso do transient, porque ele cria objetos. No scoped não. No scoped ele mantém os objetos, mas se eu aperto de novo aqui o F5, ou seja, uma nova requisição, imagina um novo usuário entrando no seu sistema, F5 você vai ver que o que está selecionado aqui, ó, que inicia com CC, já não é mais. Embora eles sejam iguais, dentro de uma requisição, ele não é igual entre requisições. Diferentemente do singleton, que você consegue ver aqui, ó, que já está em 16. Ele está sempre pulando 2 porque, embora desnecessário, mas eu fiz a requisição 2 vezes para o objeto. Né? Então, veja só, 18, 20, mas olha só o que acontece. Em todas as requisições, nós estamos sempre mantendo um identificador só. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o nosso serviço singleton ele está sendo compartilhado para todos os usuários que estão acessando o nosso sistema. Cada um desses tipos de serviço, eles devem ser levados em consideração porque você pode, alguns tipos de informação, né, alguns tipos de conteúdo, precisa ser compartilhado para todo mundo, outros não podem ser compartilhados para todo mundo, por exemplo. Né? Outros precisam ter as informações mantidas por requisição. E se você conseguir entender exatamente o que a gente fez aqui, você vai conseguir implementar aí para você qualquer coisa que você quiser, né? Você vai entender como você precisa e como você pode utilizar a injeção de dependência e todo esse life cycle, né? Todo esse ciclo de vida que tem dentro dos serviços injetados, seja ele transient, scoped ou singleton. Espero que você tenha gostado, não deixe de se inscrever no nosso canal e continue a vir assistir os nossos vídeos, mandar as suas dúvidas, inclusive lá na Twitch.
que eu normalmente estou lá de segunda a sexta, das 18 às 8 horas. Você pode interagir, trazer sua dúvida e até mais.